Olá, caros telespectadores. Mais uma vez estamos aqui desse lado e o nosso programa vem mais uma vez no ar. Eu chamo-me Sakina Jaime e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, do amor de Jesus. Aquilo que o Senhor Jesus veio fazer aqui na terra por mim, por você. Eu quero saudar a todo aquele que é cristão com a paz de Emmanuel. E você também que não é cristão, eu saudo a você e seja bem-vindo ao nosso programa. E fique conosco até ao fim. Graças a Deus. Que Deus ricamente possa abençoar a irmã Sakina. E você que está em casa. Chamo-me Ladislão Francisco da Silva. Viemos aqui anunciar aquilo que é a mensagem de Deus para a sua vida, o amor de Jesus na sua vida. Sim, nós vamos começar a falar exatamente disso, do amor de Deus na nossa vida. Que é tão imenso, né? Porque a Bíblia diz que Deus se esvaziou, deixou a sua forma, a sua glória de Deus e veio à terra como um ser humano por causa desse tamanho amor. É verdade. Mas antes de eu começar a ministrar ou trazer essa palavra, eu gostaria de expor um pequeno versículo. Esse versículo está no livro de João, capítulo 3, do seu versículo 16. Que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Diz que Deus amou o mundo. Ou seja, Deus não amou o mundo. Deus amou as pessoas que estão no mundo. Certo. Veja como isso é maravilhoso. Porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas diz que Deus amou o mundo. Então Deus amou as pessoas que estão no mundo. Trazendo a salvação, né? E também a Bíblia diz que Deus, mandando o seu Filho, Ele não veio também para condenar. Hoje vamos falar de muitas etapas da salvação. Fique atento, você que esteve aqui conosco da primeira vez, aceitou o Senhor Jesus. E porque as igrejas estão fechadas por causa desse período da pandemia, não sabe como prosseguir. Nós vamos te dar diretrizes todo dia que gravarmos. Então fique atento, não perca nada que vai acontecer aqui. É assim, povo do Senhor Deus. Como eu disse, que Deus amou o mundo. Então, se Deus amou o mundo, tem que perceber que Deus te ama. Então, se Deus te ama, tem que perceber que não são suas falhas que vão te afastar de Deus. Não são. Porque em algum momento nós nos limitamos. Tipo, falhei e Deus já não me ama. Pequei e Deus já não me ama. Eu acredito que isso não é verdade. É verdade. Tá, estamos num momento difícil em que momento você vai falhar. Porque você estava ambientado num certo lugar que só havia oração, palavra e muito mais. E agora você já está fora desse ambiente. Está você e Deus só. E sabe, uma das coisas que a Bíblia diz que há más companhias corrompem bons costumes. Aí você, quando está ausência dentro da igreja, quando você não está na igreja, aliás, quando você não está com os irmãos, aí você está sozinho. E diz que tem um ditado que diz que a oficina, ou seja, a mente vazia é a oficina do diabo. Aí você, quando está sozinho, é um pouco complicado. Mas aí, às vezes, você peca. Aí a consciência pesa, você diz que eu já pequei. E Deus já não me ama. E aí acabam por se afastando dos irmãos, ficando só no teu canto. E pensa que, apesar desse teu erro, já é motivo de acabar com tudo que você construiu até agora. Digo, da tua vida espiritual. Não é por aí. A Bíblia diz: confessai os seus pecados. Confessar é uma maneira de reconhecer, dizer: Deus, eu fiz isso. Eu fiz aquilo. De verdade, consciente ou não, mas eu fiz. Então, me perdoe e eu apresento isso em suas mãos, porque Deus enviou o Senhor Jesus como nosso advogado fiel. Deus perdoa os nossos pecados e a Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento. É verdade. E uma das coisas que a irmã Sakina aqui disse, me chamou mais a atenção, é mesmo Deus já não se lembra dos nossos pecados. Muitas pessoas estão aí a se lembrar dos seus pecados. Eu pequei na quarentena, acho que Deus está-se a lembrar. Quero falar uma coisa. Está furioso comigo. Quando Deus enviou o Senhor Jesus Cristo, Deus envia Ele com um propósito. Porque o homem em si estava no pecado. E desde que o homem peca, a morte entrou na terra. Doenças entraram na terra. E muito mais, muita coisa entrou na terra. Mas uma das coisas que Deus, desde o Gênesis, nunca desistiu do homem. Quando Adão e Eva pecaram, Ele mata aquele animal que simboliza Cristo. Em que em nenhum momento o homem estaria sozinho, independentemente das suas falhas. Eu cheguei à conclusão que não é falha que separa o homem de Deus.
não é pecado que separa o homem de Deus. Não é. Porque eu acredito que o pecado já foi superado. Não é. Às vezes, o que as pessoas devem perceber é que tem alguém que lembra, te acusa que você pecou. Eu cometi pecado na quarentena, eu estava assim, não, você pecou, ok, você pecou. Você não vai voltar atrás. Não tem como. Não tem como. Você já pecou? Não tem como. Mas você tem uns joelhos. Tem uma boca. Tem uma boca. A Bíblia diz que aquele que confessar, como diz lá no 1 de João 1:8, aquele que confessar, o Senhor é justo e fiel. Aleluia. Para perdoar. Isso significa que, veja, disse confessar, não disse pedir, disse confessar. Ai, o perdão não se pede, escuta aí, sim. Escuta aí, aprofunda. Não, eu vou pedir, você vai pedir uma coisa que você já tem? Então isso, em mim, eu penso e vejo que, sabe, para receber o perdão, não está com Deus. É com o homem, sim, porque a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz que, tendo nós sido justificados por meio da fé, nós temos paz com Deus. Então a nossa fé é que nos justifica em meio à situação até de pecado. Você sabe que pecou, reconhece. Se você não crer que Deus te perdoa, você vai permanecer com a mentalidade de que eu ainda estou no erro e não tem como, Deus está totalmente do outro lado, se separou, não. Mas se a tua fé te leva a entender que você recebeu o perdão de Deus, você vai viver como uma pessoa perdoada. E tudo isso está centralizado no amor de Deus. É, de verdade. Então, veja. Então você recebe o seu perdão por causa da sua fé? Sim. Sua fé. Sabe, eu vejo muitas pessoas se condenando, eu fiz aquilo. Não. É que a Bíblia diz que tem um acusador, tem alguém que nos acusa. Diz que se Deus já não se lembra, como a irmã Sakina, diz que Deus deita no mar de esquecimento, Deus já não se lembra. Então existe um mar, quando Deus lança, então não se lembra. Agora, quem é você para se lembrar, dizer que eu pequei? Então, como estou nesse tempo de quarentena, acho que vou continuar ainda a pecar. Não. Pecou. A Bíblia diz que caíra do homem. Mas levantar é de Deus. Então, se você caiu nesses momentos difíceis, então ergue a cabeça. Não é o fim. Não é o fim. Repito, ainda tens um joelho, ainda tens uma boca. É só confessar. Quando eu digo confessar, é você dizer: Senhor, eu fiz isso, e eu recebo o seu perdão. Você vai receber pela fé. É a fé que vai dar certeza. Porque se você pedir, aí você nem vai saber se foi dado ou não. Sim, porque Deus não vai descer para te dizer, filho, já te perdoei. Não. Então é uma coisa mesmo que está baseado na nossa fé. Sim, fé. E outra coisa importante, nem tudo muito bem que por sermos cristãos, nós temos de verdade errado. Eu peco. Eu sei que você também, há vezes que você conscientemente, voluntariamente ou não, você faz isso. De verdade mesmo, mas o pecado já foi vencido. E nós não estamos a viver para pecar. Não estamos a viver dando qualquer ocasião, oportunidade ao pecado, não. Temos que viver segundo a palavra de Deus. Mas nós trouxemos essa palavra para você entender que quando você peca, não terminou a sua jornada cristã. Pecou, tudo muito bem, seja homem, seja mulher, confesse e siga em frente. Isso é verdade, é poderoso. Por quê? Porque se nós percebemos uma coisa, eu vejo muitas pessoas com tanta limitação quando pecam. Mas não é o fim. Eu repito, o pecado não é o fim. Graça é um favor imerecível. Quando você acha que eu pequei, tudo acabou, então é o fim. Aí a graça de Deus vem te dizer, não, pecaste sim, filho, mas continua. Só seja sincero em seu prosseguir. A sinceridade conta muito para a vida cristã. Vocês podem dizer, Senhor, na realidade está difícil, mas... E ele bem disse,
Porque vocês mesmo... Não podem fazer nada. E ele disse que não vigia a altaneia se o Senhor não for com ele. Então, você tem que perceber que essa graça e você é perdoado pela graça é um favor imerecível. Que você pode dizer que, será que eu pequei, eu estou assim, acho que eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer aquilo. Não, você não está receber o perdão. Você Sim, não é pode trocar. Se você pecou na quarentena, se você fez alguma coisa, não. Eu acho que eu falo, meu irmão diz assim, estamos na segunda temporada de quarentena. Então, acho que a primeira muitos pecaram e muitos morreram. Eu falo, não será como essa. Se pecou, ergue a cabeça. Ergue. Olhe para frente, olhe para a cruz. O que ele fez na cruz não está. Aleluia. Não está. Tem que perceber uma coisa muito importante. Davi disse, eu conheço o meu pecado, está sempre diante de mim. Continua aí na oficina espiritual. Tem que parar de buscar a Deus quando você morrer. Sim. Não pode parar por causa do pecado. Tudo muito bem, você pode dizer para ali no livro de Isaías que aquilo que faz separação entre Deus e homem é o pecado. Tudo muito bem. Mas vai fazer efeito, isso vai continuar a acontecer se você permanecer nessa posição de pecado. Aquele que ora e confessa já não está mais naquela posição de pecado onde ele estava. Pecou, confessa, pula aquele muro, fica com teu Deus e segue avante. Uma coisa muito importante que me chamou mais aqui a atenção. E é tão poderoso que as pessoas devem perceber, vocês estão aí em casa. Você que quer suicidar-se. E você que já disse chega. Lembra? E você já assistiu um filme de Jesus, eu acredito. Já. Ele a morrer lá. Aquilo foi por você mesmo. Você mesmo. Está aí desesperado. Toda dor era... E a Bíblia diz que ele levou sobre ele, ele transpassou sobre ele. Aleluia! O que você está a passar, o original, Aleluia! ele levou. Yes. Você ficou com o falso, significa que nada é impossível para a sua situação. Amém. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama Deus, pecou, tem que perceber, porventura, seu amor é maior do que Deus. E a Bíblia diz, se teu coração te condena, maior é Deus. Sim, maior é Deus. E uma das coisas que você tem que perceber, como estamos no final do nosso programa, você tem que perceber, veja uma coisa importante. Diz que não foi nós que amamos a Deus. Foi... Aleluia! Yes. Nos amou primeiro, é verdade. Nos amou primeiro. Eu vou desistir. Não se preocupa. Eu tenho que ver um sinal para demonstrar que Deus me ama. Não espera sinal. O sinal é esse que eu estou a falar contigo. Jesus te ama. Aleluia. Esse é o único sinal. E até porque a graça de Deus nos basta em qualquer situação. De verdade. A Bíblia diz que Deus não prova aquele que é seu filho cristão acima da capacidade dele de suportar. Se você está nessa situação que te pesa, te dói, essa é a tua porção em Cristo Jesus. Você consegue, porque esse é teu nível de suportar as coisas. Deus diz, a Bíblia diz que Deus, teu pai físico, pai progenitor físico, genético, que é teu pai, não deixa você a padecer. A Bíblia diz que porventura se ele disser, você disser para seu pai, peço pão, ele por acaso te dará pedra, não é possível. Então imagina Deus que gerou teu pai, que tem esse coração de sensibilização e de amor para ti. Imagina quão grande é o amor de Deus para a nossa vida. Então em qualquer situação de acusação, de qualquer coisa, levante a sua voz, ergue e diz, ei Satanás, Jesus me comprou e o amor que ele tem para mim é bem maior do que essa coisa que você está trazendo em minha mente. Aleluia! Graças a Deus. Louvado seja Deus. Isso é tão poderoso e a graça dele nos basta. Eu fico tão admirado. Uma das coisas importantes, não veja a sua cruz como maior.
Se Deus te deu, é porque você é capaz. Aleluia. Quando Deus enviou Golias para Davi, Deus sabia que Davi era um homem forte. Se essa batalha, esse vício vem para te derrubar, não desista. Não desista. Deus sabe que você é forte e capaz. Aleluia. Deus sabe que você é forte e o amor dele nos sustenta nas nossas fraquezas. É verdade. Então, você que está em casa, você que quer desistir, hoje é esse, o conselho é esse. Sim. Você é do Ministério Coríntio, você é do Ministério da Quinta Graça, você é do evento, você é do outro ministério que eu mencionei, não desista. Não desista. O Senhor Jesus Cristo te ama. Aleluia. E Ele morreu por você. Levanta-se, levanta-se. Olhe para frente. Olhe para frente e Deus abençoe. Fecha seus olhos e nós vamos orar por você em nome do Senhor Jesus. Fecha seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, Amém. porque nós percebemos que nós pecamos contra Ti Amém. e nós recebemos o perdão dos seus pecados. Amém. Nós recebemos o perdão Amém. e eu aceito o seu perdão. Amém. Eu aceito Senhor, a teu cada perdão. dia me Amém. leva à sua presença. Amém. Me faz conhecer a sua palavra. Amém. E abra nossos olhos para contemplar a maravilha da sua palavra. Amém. Pai, aquele que está a escutar, que perdeu força, que não tem força, Em nome de recebe Jesus. força. Recebe força. Toda acusação do inimigo Em contra a nome sua de vida, Jesus. receba força Receba para força. destruir toda voz do inimigo. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós erguemos a cabeça no mundo espiritual. Amém. E chamamos o mundo espiritual para o físico. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 E foi muito bom. Eu acredito que essa palavra vai mudar a sua vida, vai mudar o seu entendimento, porque você, depois de ouvir isso, saberá que realmente o amor que Deus tem pela sua vida é maior que qualquer pecado, é maior que qualquer situação que você esteja a enfrentar. Simplesmente permaneça nessa posição, permaneça firme e não volte atrás, não dê um pé atrás. Não mesmo. Cristianismo é uma vida e é uma vida eterna. Não perca a eternidade por causa de um pensamento que Satanás trouxe à sua mente. Diga sempre: ei Satanás, Jesus morreu por mim e até hoje a ressurreição dele é válida na minha vida. Aleluia. Graças a Deus. Então que Deus ricamente possa abençoar você. Amém. Você que está em casa, fica com as considerações da nossa aqui, né? E a minha última consideração é essa. Não é pecado que nos separa. Pecado já foi vencido. Jesus. A paz. Emmanuel. Então nós vamos deixar acessar o nosso link lá aí na plataforma. Partilhe, 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 partilhe. Convide mais pessoas. Mostre essa palavra para quem está numa situação de problema, uma pessoa que está desesperada. Partilhe, partilhe. E nós sempre estaremos aqui fortificando a sua fé, fortificando a sua vida com Deus. E que Deus ricamente abençoe você. A paz. Beijinhos.